Amém? Amém. O próximo hino que eu toco, quero convidar você a cantá-lo. Eu toco a estrofe, o coro você canta. No final do hino, se você gostou, no final do hino você diga amém. Não é só no final do hino. E se gostou, ok? Próximo hino, preparando o nosso coração para a mensagem desta manhã. Terceiro quadradinho. Sobre orar.
Amém? Amém. Aguardo cada um de vocês aqui pontualmente às 16h30. E eu sou bem pontual. Quando for 4h30 eu estou começando. Se você chegar a 4h31, já perdeu o primeiro hino. Eu sou extremamente pontual. E convido você para não vir sozinho, por favor. Se é para vir sozinho, fique em casa. Traga alguém com a qual você está estudando a Bíblia, alguém com a qual você quer que ele aprenda um pouco da palavra do Senhor, para que tenhamos a igreja cheia essa tarde. Amém? Amém. Pontualmente às 16h30. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, 2 Timóteo 3, versículo 16. Isso. Começa essa daí. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Quem achou, diga achei. Quem achou, diga achei. Quem não achou, fala, pera aí. Estou operando, gente. Vamos lá. 2 Timóteo 3,16. É facinho. 2 Timóteo é depois de 1 Timóteo. Vamos lá. 2 Timóteo 3,16. Vou te esperar. Vou esperar. Não tem paciência, não. Achou? Louvado seja o Senhor. Acompanha o texto, irmão, 2 Timóteo 3,16. Acompanha aí. Mais uma vez, quem achou, diga achei. Diz assim a Escritura: toda a Escritura inspirada por Deus. Tá, continua. Toda a Escritura inspirada por Deus. E é útil para o ensino. Útil para o ensino. Ok, fecha a sua Bíblia. Olhe para cá. Não deixe que nada se atrapalhe de agora em diante. Nada. Vamos ver se você entendeu. Quanto da Escritura é inspirada por Deus? Quanto? De Gênesis até Apocalipse. Tudo que está aqui é inspirado por quem? Deus. Além de ser inspirado por Deus, a Bíblia também fala que ela é útil. Útil para quê? Aqui começa a mensagem desta manhã, irmãos. Será que esse livro chamado Bíblia, será que ele é útil para nos ensinar alguma coisa em 2014? Será que tem alguma coisa útil, tem utilidade, que tem proveito? Porque alguma coisa útil é o que tem proveito, é o que serve para alguma coisa. Será que tem alguma coisa útil para a minha vida e para a sua em 2014 aqui? Vamos ver? Você está falando que tem, vamos ver. Pode clicar para mim, abre a tela, por favor. Vamos ver. Por exemplo, só um exemplo. Será que esse livro que diz que é inspirado por Deus, que é útil, será que ele pode me ensinar, né? Porque ele diz que é útil por ensino. Será que ele me ensina o que fazer para não ser pobre? Não ser pobre. Porque pensa comigo um pouquinho. Se esse livro ensinar a gente a não ser pobre, é útil, é ou não é? É útil ou não é? Mas é claro que é útil. Se esse livro ensinar o que fazer para não ser pobre, é muito útil. E como que é útil? Porque, irmãos, a pobreza é uma miséria. A pobreza é uma desgraça. Vocês querem ver? Vou fazer você pensar. Quantos pais adventistas do sétimo dia, pais, que têm filho de 13, 14, 15, 16 anos, choram no banheiro ou choram no seu quarto e suspiram de tristeza por causa da pobreza? Quer ver? Só um exemplo. Alguns pais adventistas, lá no quarto, no banheiro, suspiram. Meu sonho era mandar meu filho para o colégio adventista. Meu sonho. Mas não manda. Por que não manda? Por causa que a pobreza não deixa. Fazem como eu o ano passado. O ano passado eu liguei tentando mandar minha sobrinha para lá. A gente liga para o colégio e quer falar com quem manda, o tesoureiro, né? Alô, por favor, o tesoureiro, por favor. Então, eu estou querendo mandar minha sobrinha para ele, eu quero saber o seguinte: quanto que é por mês? Quanto que é? Aí o tesoureiro diz assim: ó, você vai mandar tua sobrinha para cá, tem comida de boa qualidade, educação de primeira, e tem muitas atividades aqui. O quarto tem ar-condicionado, as camas todas arrumadinhas, e tudo isso você vai pagar apenas R$1.700 por mês. Aí o pai do outro lado da linha, né? R$1.700 por mês? Todo mês? É o seguinte, eu liguei só para saber. Eu vou conversar aqui com a minha família, com a minha esposa.
E depois eu volto a ligar. Eu só liguei só para saber por enquanto, tá bom? Tá? Obrigado, hein? Boa tarde. Obrigado. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Enquanto os pais não têm seus filhos no internato adventista por causa da pobreza, se esse livro ensinar a gente o que fazer para não ser pobre, é útil, não é? Mas é claro, é muito útil, é claro que é útil. Porque a pobreza, irmão, só traz tristeza, só traz dificuldade, só traz sofrimento. O que fazer para não ser pobre? Será que esse livro chamado Bíblia ensina? Ou será que a pobreza é do jeito que minha avó dizia? Minha avó dizia que pobreza é coisa de Deus. Minha avó dizia que Deus lá do céu, Ele aponta o dedo para as pessoas e escolhe: você vai ser pobre, você não, você vai ser rico, você não, você vai ser pobre, você vai ser rico, você vai ser rico, não, você vai ser pobre. É Deus que escolhe. Minha avó dizia que pobreza é destino, é sina. É sina. E eu fui procurar, né, para saber: será que minha avó estava certa? Será que a Bíblia ensina que pobreza é destino, é sina? É Deus que escolhe uns para ser pobre, outros para ser rico? Será que é destino? Fui pesquisar na Bíblia para descobrir. Descobri que minha avó estava tremendamente enganada. Dá uma olhadinha no verso que eu encontrei. Clica no primeiro quadradinho, por favor. Isso. Se você quiser anotar, anote. Eu quero ser rápido e para isso eu vou usar os versos aqui na tela para ser mais dinâmico. Lá em cima, abaixo do meu nome, lá em cima, e isso pode clicar aí. Encontrei esse verso que diz assim, ó: glorificado seja o Senhor, que se alegra na... Que se alegra na... Não, se alegra na... De quem? Agora, só uma pesquisa. Só levanta a mão quem aqui serve a Deus. Quem serve a Deus, levanta a mão. Só quem serve a Deus. Ok, pode baixar a sua mão, tá? Agora vamos ler de novo o texto, ó. Glorificado seja o Senhor, que se alegra na prosperidade de quem? Os que servem. Não fui eu que escrevi a Bíblia, irmão. Mas só não entende quem não quer. A Bíblia está dizendo bem claro que o nosso Deus se alegra. Mas Ele se alegra na? Ele se alegra na? Prosperidade. É na pobreza? Não. É no quê? Agora aqui, desse lado de cá, só desse lado de cá. Se você conseguir comprar uma casa aqui, uma boa casa, uma casa confortável para você e para a sua família. Se você comprar uma casa e pagar a casa, o nosso Deus, Ele fica feliz ou Ele fica triste? Feliz ou triste? Porque Deus se alegra na? Ou desse lado de cá. Se você comprar um carro aqui, um bom carro, um carro confortável para você e para a sua família, ir à igreja, ir ao trabalho, um carro. Se você comprar um carro, pagar o carro, o nosso Deus fica feliz ou fica triste? Feliz ou triste? Porque Deus se alegra na? Pera um pouquinho. Vamos pensar. Se a Bíblia ensina que o nosso Deus se alegra na prosperidade dos que o servem, então quem é que fica feliz quando eu estou na pobreza? Então quem é que fica feliz quando eu estou na miséria? Então quem é que dá pulos de alegria e gargalhada quando falta dinheiro para fazer tanta coisa que eu queria fazer para a minha igreja e para a minha casa? Quem é que pula de alegria? Deus não é, porque Deus se alegra na prosperidade. Então quando eu estou na pobreza, quem é que fica feliz? Quem é? Fiquei pensando, irmãos. Eu gosto de ler a Bíblia e gosto de pensar. Se existe alguém que fica feliz na miséria dos que servem a Deus, não é Deus. Não. Se existe alguém que pula de alegria, irmãos, na miséria das pessoas que servem a Deus, só tem um. Eu nem vou falar o nome, porque não vale a pena falar o nome, até porque nós estamos aqui para adorar a Deus. Mas você sabe quem é que fica feliz. Você sabe quem é. Aí eu fiz uma pergunta, irmãos. O que fazer para evitar a pobreza? Será que a Bíblia ensina o que fazer para não ser pobre? Será que a Bíblia tem dicas, orientações? Será que ela tem conselhos para evitar que a pobreza não venha? Bater na porta da casa e entrar. Será que a Bíblia ensina? Fui procurar, fui. Descobri. Irmão, pobreza não é
destino. Pobreza não é sino. E a Bíblia ensina. Pobreza, irmãos, pode ser evitada. Pode. A Bíblia ensina como evitar a pobreza. Sabe por quê? Porque a pobreza, ela entra na vida da gente de três maneiras. Primeiro, a pobreza entra na vida através do amor. Tem coisas que as pessoas amam, por isso estão na pobreza. A Bíblia ensina, quer ver? Vou mostrar para você. 2 coisas que as pessoas amam e por isso são pobres. Está na Bíblia. Olha só. A Bíblia diz o que fazer. Pode passar, o rapaz aqui, por favor, fica aqui. Só vai passando adiante. A setinha adiante. Coisas que amamos que levam à pobreza. O que a Bíblia ensina que a gente não deve amar para não acabar com ela? Vamos ver? Olha só, o primeiro texto. Está lá, pode passar. Provérbios 20, versículo 13. Olha só, a primeira coisa que Deus fala para a gente não amar, para não acabar com ela. Olha lá. Não ames o? Não, vamos de novo, porque já tem gente dormindo. Não ames o? Não, mais forte. Não ames o? Para quê? Opa, pera um pouquinho. Quanto da Escritura inspirada por Deus? Quanto? Esse versinho é inspirado por Deus? Sim. Não é ou não é? Vamos pensar um pouquinho. Será que Deus colocou esse versinho na Bíblia à toa? Porque Deus não tinha mais o que colocar? Pensa comigo, meu irmão. Se Deus colocou esse versinho na Bíblia, é porque Deus sabe que tem muita gente na pobreza, porque ama o sono. Ama o sono. São aquelas pessoas que não aguentam chegar em casa e ver o sofá. Quando chega em casa, vê o sofá. Ô, sofazinho querido, que saudade. Deita no sofá. Liga a televisão. Clique. E aí fica. Um programinha de televisão. Uma soneca. Mais um programinha de televisão. Outra soneca. Mais um programinha de televisão. Mais uma soneca. E o tempo vai? Depois a pessoa não entende por que está na pobreza. Ele acha que é a culpa. Eu estou vivendo essa dificuldade na minha vida porque é a provação de Deus. Mas eu vou vencer. Não, irmãos. Falta de acordar e inventar o que fazer. Falta de tomar uma atitude na vida. Falta de agir. E as pessoas que amam o sono, a gente encontra até na igreja. Sabe por quê? As pessoas que amam o sono procuram sentar nos bancos, está encostado na parede. Senta e encosta. Se o sermão é bom, fica prestando atenção. Mas se o sermão não é tão bom, ele encosta a cabecinha na parede, fecha os olhinhos. Logo está sonhando com os anos. Não ames o sono para que não acorda, inventa, toma uma atitude na vida. Muitas pessoas padecem da pobreza, irmãos. Não é porque Deus quer, não. É porque não tem atitude. Passa a vida de soneca em soneca. Você conhece gente assim? Eu conheço. E a vida financeira delas, bem diz a Bíblia, porque a Bíblia mente. A Bíblia é a palavra de Deus. Ele fala a verdade. E não fui eu que escrevi, não fui eu, irmãos. Está na Bíblia, não fui eu que escrevi. Eu só estou dizendo para vocês que a pobreza pode ser evitada. E tem gente que vive na pobreza porque ama o sono. Ama o sono. Opa, peraí. Vamos entender o versinho direito. Peraí. A Bíblia não está falando para você não dormir. Por favor, não vai entender mal o verso e fazer vigília o resto da sua vida. Por favor, o verso não está falando para você não dormir. O verso está falando para você não. Só para você entender bem. Eu amo a minha esposa, amados. Eu a amo. Quando nós amamos alguém, nós queremos estar perto ou longe? Perto ou longe? Isso quer dizer que quem ama o sono quer estar sempre? Pois é, você conhece gente assim? Então, outra coisa que Deus fala para a gente não amar. Pode passar. Outra coisa que a Bíblia diz para a gente não amar está em Provérbios 21, versículo 17. Outra coisa, olha o que diz o verso. Quem ama os prazeres. O que acontece? Quem ama os prazeres empobrecerá. Aqui tem muitas mulheres. Quando tem mulheres, eu pergunto, porque
porque as mulheres, além de serem inteligentes, elas são honestas. Querem ver? Mulheres me respondam. Mulheres, quem ama os prazeres empobrecerá. Mulheres, comprar, dá prazer? Sim. Olha o sorriso da irmã. Falou em comprar, né, irmã? É gostoso, né? Um vestido novo, uma sandália nova, né? Um quero novo, um carro novo, uma moto nova. É muito prazer. Nessa época do ano. A maioria das lojas. Você pode ver, você pode dar por aqui, olha na loja, está tudo escrito na vitrine assim. Promoção, liquidação, promoção, liquidação, promoção, liquidação, promoção. A gente anda assim na rua, né? Aí vem uma vitrine. Gente, esse vestido foi feito para mim. Quem desenhou estava pensando em mim. Eu tenho que levar. Se eu levar esse vestido para mim, eu vou ficar tão feliz, vai me dar tanta coisa. Gente, esse sapato foi feito para o meu pé. Eu preciso levar. E aí, irmãos, de repente, de tantas propagandas na loja, a pessoa resolve entrar na loja. Quando a pessoa resolve entrar na loja e ela levanta o pé para entrar na loja, Deus lá do céu, antes de ela entrar na loja, Deus fala no ouvido: meu filho, me diga uma coisa, antes de você entrar nessa loja aí, ô meu filho, você tem condições de entrar, de comprar e de pagar? Quando você ouvir essa voz, irmãos, diante da loja, é Deus querendo evitar que a pobreza não venha. Se você, com o pé no degrau da loja, se você conseguir olhar para cima e dizer: graças a Deus, eu tenho condições de entrar nessa loja, eu tenho condições de comprar e tenho condições de pagar, graças a Deus eu tenho. Se você consegue dizer isso, pode entrar na loja, compra tudo que deixa você feliz, porque Deus está abençoando a sua vida. Amém? 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 Amém. Mas, irmão, se você, com o pé no degrau da loja, não consegue olhar para cima, dizer que você tem condições de entrar, de comprar e de pagar, se você não consegue olhar para cima, cai fora, sai da frente daquela loja, vai fazer o que você foi fazer no banco e depois volta para casa. Porque as pessoas que amam os prazeres, não faz assim não. Sabe como é que as pessoas que amam os prazeres fazem? Elas fazem assim: já entra na loja, nem escuta a voz de Deus, já entra, chama o vendedor, vem aqui, vendedor, tá na promoção, tá, então embrulha, tá na promoção também, embrulha, você tem que pegar, embrulha, o vendedor pega, embrulha tudo, coloca em cima do balcão e pergunta para o cliente: você vai levar tudo isso? Vou, mas peraí, deixa eu ver se tem mais nada aqui na promoção, deixa eu ver. Não, é isso aí, embrulha tudo. E o vendedor pergunta: e você vai pagar como? A pessoa olha para cima e pensa: Deus proverá. E quantos irmãos da igreja eu conheço, com a corda no pescoço, de dívidas, depois não entende por que a pobre acha que é culpa. Eu estou sofrendo essa pobreza na minha vida, porque é provação. Não. Falta de ouvir a palavra de Deus e praticar na vida, porque a Bíblia diz bem clara: quem ama os prazeres empobrecerá. Sabe, queridos, nós vivemos numa época que as pessoas querem gastar o seu dinheiro para sentir prazer. Ou é com roupa, ou é com carro, ou é com moto, ou é com isso, ou é aquilo. Mas elas nunca param para pensar: peraí, eu quero isso, mas eu tenho condições de ter? E se aventuram na dívida, se aventuram no empréstimo consignado, se aventuram no cartão de crédito, depois se coloca numa situação difícil financeira, e de quem que é a culpa? É Deus escreve certo com minhas tortas. É assim que eu estou vendo fazer o quê? Deus está no comando. Que comando, meu irmão? Deus não está comandando a vida daqueles que gastam sem ter condições de pagar. Deus nunca está no comando daqueles que compram sem ter condições de honrar os seus compromissos. Ellen White, inspirada por Deus, escreve sobre isso. EP, aqui ó, Espírito Profecia, EP, volta, aqui, EP. Olha o que Ellen White escreveu sobre esse assunto delicado, mas é importante, e a Bíblia é útil para o ensino, irmãos, então temos que aprender. Vejam só o que ela escreveu. Volta,
Volta. EP, Espírito Profecia. Clica aqui para mim. Aqui. Isso. EP. Vejam só o que Ellen White escreveu sobre esse assunto. Ela escreveu assim: muitas famílias são tá fraco. Muitas famílias são pobres. Porque é da vontade de Deus que essas famílias sejam pobres. É assim que está escrito? Não. Muitas famílias são pobres. Porque é do desejo de Deus que essas famílias sejam pobres. É assim que está escrito? Não. Então me ajudem, como é que está escrito? Muitas famílias são pobres. Por quê? Conselho sobre Mordomia, página 162. Aí eu fiquei pensando, porque eu gosto de ler, você gosta de pensar, vamos pensar um pouquinho? Se Ellen White, inspirada por Deus, escreveu que muitas famílias são pobres, que gastam dinheiro logo que recebem, irmãos, eu tenho que te fazer uma pergunta. Estamos chegando na época de pagamento aí, né? Está chegando. Quando você recebe o teu pagamento, você consegue chegar com ele em casa? Ou ele fica pelo caminho? Porque muitas famílias são pobres que gastam dinheiro logo que recebem. Aí eu fiquei pensando, peraí. Se ela escreveu que muitas famílias são pobres porque gastam dinheiro logo que recebem, então o que dizer daquelas pessoas que gastam dinheiro antes de receber? Irmãos, eu gostaria de continuar esse assunto, mas o tempo não dá. Eu quero apenas te dizer uma coisa. Foram 2 versinhos da Bíblia que vocês viram. Mas nesses 2 versinhos eu começo a entender que existe um Deus do céu que me ama. E não quer que a pobreza venha. E por isso, em seu infinito amor e misericórdia, Ele ensina na sua palavra, Ele dá conselhos, orientações, porque Ele nos ama. Irmão, se você não quer que a pobreza invada a sua vida em 2014, comece a viver de acordo com os caminhos da palavra do Senhor. Comece a aprender aquilo que a Bíblia ensina. Sabe, amados, a pobreza também entra na vida através de outras maneiras. Por exemplo, a pobreza também entra na vida através das amizades. Tem amizade que não presta. Tem amizade que só leva a gente para o buraco. Só. E a Bíblia ensina, mostra qual é, mostra. Terceiro, a pobreza entra na vida também através das atitudes. Tem coisas que a gente faz, por isso vive na pobreza. E a Bíblia ensina. Mas, amados irmãos, falar da pobreza não é algo que me agrada. Porque é pobreza é um negócio que ninguém quer, nem eu nem você. Eu gosto de falar, irmãos, das coisas que a Bíblia fala. E a Bíblia fala de pobreza, então eu tenho que falar sobre isso. Mas eu fiquei pensando, Senhor, muito obrigado porque o Senhor mostrou na Bíblia o que fazer para não ser pobre. Mas, Senhor, vamos conversar um pouquinho mais. Senhor, tem conselhos aqui na Bíblia? Aqui, para prosperar? Prosperar Senhor, ganhar mais dinheiro, ter uma vida melhor. Tem conselhos aqui para prosperar? Quais são os conselhos, as orientações, os versinhos que ensinam a prosperar? Onde que está os versinhos que ensinam a prosperar? Senhor, cadê? Mostra para mim, Senhor. Onde que estão os versos que ensinam a prosperar? Não é que tem? Tem, irmãos, tem. Então eu quero dar uma pausa na pobreza e falar de um assunto mais interessante. O que a Bíblia ensina para prosperar? Tem muitas igrejas por aí pregando uma tal de doutrina de prosperidade. Cuidado, cuidado. Tem muita coisa sendo falada por aí que a Bíblia não ensina. Mas o que a Bíblia fala sobre prosperidade? Vamos ver. ESC. Mais uma vez, ESC. Meio da tela, exatamente no meio da tela, aqui no meio da tela, o mouse tem que estar no meio, primeiro quadradinho, mais para cá, aí, pode clicar aí. Prosperidade, o que a Bíblia ensina sobre isso? Vimos 2 versinhos de pobreza, agora vamos ver os 4 de prosperidade. Passa uma vez para frente, adiante, EP, Espírito Profecia, clica para mim aqui, vamos ver o que Ellen White escreveu sobre prosperidade. Olha só o que ela escreveu. Nenhum homem desonesto para com Deus ou com os seus semelhantes pode realmente Conselho sobre Mordomia, página 48. Nenhum. Eu não sou bobo, irmão. Eu gosto de ler as coisas e fiquei pensando, o que é ser desonesto com semelhante?
é quem compra as coisas e não quem compra as coisas dos outros. Não paga, está sendo desonesto. E ela escreveu, inspirada por Deus: nenhum homem desonesto pode realmente prosperar. Aí eu fiquei pensando um pouquinho mais. O que é ser desonesto como semelhante? É quem diz que vai fazer um serviço bem feito e faz um serviço mal feito. Quem fala que vai fazer um serviço bom e oferece um serviço inferior, está sendo desonesto. E ela disse: nenhum homem desonesto para com Deus pode realmente prosperar. E a Bíblia, o que fala? Vamos passar, pode passar para mim? Pode passar? Diz o texto, pode passar mais uma vez? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Provérbios 28, versículo 25. O primeiro texto da Bíblia, onde Deus mostra o que fazer para prosperar. Vamos ver? Pode passar? Diz o texto: mas o que confia no Senhor, o que acontece? Prosperar. Irmão, você quer prosperar aqui? Confia em quem? Você quer prosperar aqui em estado ocidental? Confia em quem? Não confie no seu patrão. Não confie na empresa que você trabalha. Confie em quem? No Senhor. Mas peraí. Nós somos gente grande. Vamos conversar olho no olho. Você confia no Senhor mesmo, de verdade? Você confia mesmo nele? Vamos ver. Porque olha só, se você confia em Deus mesmo, de verdade, você deve estar fazendo isso aqui, pode passar. Deve estar fazendo isso aqui, Malaquias 3,10, que diz: trazei todos os dias a cada tesouro e provai no início, diz o Senhor. Pensa comigo, se você confia mesmo em Deus, você deve estar sendo fiel a Ele, nos dízimos e nas ofertas. Porque pensa um pouquinho, na minha cabecinha, não entra mesmo, irmãos. Alguém que bate a mão no peito e diz assim: eu confio no Senhor. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza. Mas olha, o dízimo eu não devolvo não. Porque se eu devolver o dízimo, vai faltar dinheiro para comprar o que comer lá em casa. Devolvo não. Que confiança é essa, irmão? Diz que confia em Deus, mas não devolve o dízimo porque acha que faltar dinheiro para comprar o que comer. Que Deus é esse que você serve? O meu Deus não é, mas não é mesmo. A Bíblia diz assim: 6 dias e o 7º. E algumas pessoas já me disseram: Josias, confia em Deus, hein? O Senhor é minha rocha, meu baluarte. Mas olha, não dá para deixar de trabalhar no sábado, não. Sabe por quê? Se eu deixar de trabalhar no sábado, vou perder o emprego. Aí já viu, né? Vou passar necessidade. Que Deus é esse que você serve? Sabe, irmãos, eu tenho descoberto na minha vida cristã que confiar em Deus só de boca é fácil. Veja como que é fácil confiar em Deus só de boca. Como que é fácil? Como que é fácil? Eu confio no Senhor. Viu? É fácil falar é fácil. Eu quero ver a gente demonstrar que confia nele, sendo fiel no dízimo, na oferta, guardando o salário. Aí é que eu quero ver, porque de boca é fácil. Quer ver que as coisas ficam mais interessantes? Vejam vocês, eu pergunto e você me responde. Tem uma empresa que fornece energia elétrica na sua casa. Qual o nome da empresa? Célula. Todo mês ela manda fatura para você pagar? Não, manda ou não manda? E se você não pagar? Corta. Lá também é desse jeito. Onde eu moro, corta também. Agora pergunta aqui. Quando a CELG manda a fatura para você pagar, ela pergunta para você se você está desempregado? Não. Pergunta se está empregado? Não. Quer nem saber. Ó, a fatura chega lá e a CELG fala assim: ó, tá aí a fatura, paga a sua luz. Se não pagar a luz, a gente... É assim ou não é? É desse jeito, todo mundo sabe disso, mano. Agora pera um pouquinho. E Deus? Como que é Deus? Vamos pensar no que é Deus? Deus. Se você estiver desempregado, não ganhou nem R$1, passou 30 dias, não ganhou nada. Se você não ganhou nada, Deus pede para você devolver o dízimo sem ter ganhado nada? Não, né? Deus só pede para devolver o dízimo daquilo que a gente, se não ganhou nada. Já pensou se Deus fosse igual a céu? Se Deus fosse igual a céu? Deus olhasse para ele e falasse assim: Josias, devolveu o dízimo? Mas por que Josias devolveu o dízimo?
já tive teu pagamento por um dia, está desempregado, o problema é teu, se vira, arruma o dízimo e devolve. Se devolver, eu vou cortar vou fazer que nessa, vou cortar sua luz, vou cortar para você aprender a ser fiel. Assim você aprende a ser fiel. Deus olha para mim, irmão, sem dízimo, sem luz, sem dízimo, sem luz. Enquanto você não devolver o dízimo, eu devolvo sua luz. Quando você devolver o dízimo, eu devolvo sua luz. Assim você aprende a ser fiel. Já pensou se Deus fosse igual a céu? Por isso, irmãos, eu não me envergonho de falar do dízimo. Porque teve uma época na minha vida que eu não era fiel. Não devolvia o dízimo. Não era. Mas, amados irmãos, quando eu não era fiel no passado, Deus nunca tirou meus olhos, nem minhas pernas, nem meus braços. Eu não entendo, porque você não é fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, eu não entendo. Se você quer prosperar aqui, irmãos, é melhor abrir os olhos e entender bem isso. Porque não foi eu que escrevi, está na Bíblia. Mas o que confia no... O que acontece? Prosperará. Agora, confiar em Deus, irmãos, sendo fiel, isso demonstra que a gente confia em Deus. De boca é fácil. Quer prosperar aqui, irmãos? Comece a ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas. Porque o caminho da prosperidade começa pelo dízimo e pela fé. Você quer prosperar na sua vida? Deus tem mais um conselho, pode passar. Olha outro conselho que Deus dá, se você quer prosperar. Olha só, Josué 1,8 diz: não cesse de falar esse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás? Não está fraco. Então farás o teu e serás bem. Olha que verso interessante, irmãos. Olha só que verso interessante. Tem duas coisas que todo mundo que está aqui hoje quer. Todo mundo quer prosperar e todo mundo quer ser bem. Eu quero, você quer, todo mundo quer. E esse verso promete exatamente o que você quer. O verso promete prosperar e o verso promete ser bem sucedido. Só que tem um detalhe que as pessoas não prestam atenção. Ó, tá vendo no final da quarta linha aqui, ó, tem um então. Tá vendo o então ali no final da quarta linha? Então. Esse então faz toda a diferença. Faz, quer ver? O que esse então está fazendo aí? Os pais vão entender muito bem. Porque os pais usam muito a palavra então com os filhos. Os pais chamam os filhos assim: meu filho, vem aqui. Presta atenção. Quer ganhar um presente do papai? Quer ganhar um presente da mamãe? Quer? Tem certeza? Um presente bom, um presente gostoso. Quer ganhar? Quer ganhar mesmo? Tem certeza? Um presente bom? Quer ganhar? Tem certeza? Então, e Deus está fazendo comigo e com você a mesma coisa. Você quer prosperar, meu filho? Aqui está o Natal? Quero. Quer estar bem na vida? Quero. Quer ser bem sucedido? Quero. Então, irmãos, para prosperar e ser bem sucedido, sempre tem um então na vida. Então faça o quê? Então o que o senhor quer que eu faça, papai? O que o senhor quer que eu faça, mamãe? O que você quer? O que você quer que eu faça? Então o quê? Olha só a primeira linha. Olha o que diz a primeira linha. Primeira coisa que Deus quer que nós façamos, irmãos, para então prosperar e ser bem sucedido. Primeira coisa, não cesse de falar desse livro da lei. Alguém me diga o que significa a palavra não cesse. Não pare de falar deste livro onde está a lei de Deus e o sacrifício de Jesus da cruz do Calvário. Não pare de falar da Bíblia. Em outras palavras, Deus está falando para você: você quer prosperar, meu filho? Aqui está Deus Central. Faça trabalho missionário. Prega o evangelho. Tem estudos? Você tem feito isso, meu irmão? Você tem falado da Bíblia para as pessoas? Você tem convidado elas para ouvir a palavra do Senhor? Se você quer prosperar, vamos começar a pensar nisso, porque na palavra de Deus diz: farás prosperar o teu caminho, serás bem sucedido. Se você não parar de falar deste livro. A segunda linha, irmão, segunda coisa que Deus pede para eu e você fazermos para então prosperar e ser bem sucedido. Segunda linha: antes, medita nele. Nele quem? Nele quem? Quanto tempo? Você tem meditado nele dia e noite? Eu não dou risada aqui, mas quando eu chego no hotel, eu morro de ir, irmão. Sabe por quê? Porque eu pergunto, eu costumo perguntar para uma pessoa: você quer prosperar? Quer? Quer ser bem-sucedido? Quer saber a vida? Quer ganhar mais dinheiro? Quer? Tem certeza? Quer? E você tem
estudado a Bíblia? Não tem tempo não, a loucura danada da minha vida, não dá tempo de estudar a Bíblia não, de vez em quando eu pego a Bíblia, é muito pouco, ixi, ó, aqui eu acordo 4 horas da manhã para pegar o ônibus, e às vezes tem que ir a pé um pedaço do ombro ainda, mas para estudar a Bíblia não dá tempo não, chega já 8 horas da noite, não dá tempo não, mas quer prosperar? Quer ser pedido? Quer, e você tem orado e pedido a Deus o poder de Espírito Santo de madrugada? Não, orar de madrugada tem não. Orar de madrugada é coisa para pastor, porque pastor tem tempo de orar. Eu não tenho. Madrugada eu acordo para ir trabalhar, é loucura na minha vida. Não dá tempo não, é loucura. Mas quer prosperar? Quer ser bem-sucedido? Quer. Todo mundo quer prosperar e ser bem-sucedido. Mas quantos tem feito o que a Bíblia fala para fazer? Medita nele, dia e noite. Só para você pensar, me responde não, por favor, não me responde. 26 de julho. Onde você está no seu ano bíblico? Onde? Todo mundo quer prosperar e ser bem-sucedido. Onde? Na terceira linha, irmãos, eu começo a entender por que muitos adventistas no sétimo dia não prosperam, irmão. Passa a vida inteira aquela dificuldade. Na terceira linha, eu começo a entender por que muitos adventistas no sétimo dia não vai para frente, não prospera, vive a vida patinando, não melhora nada. Às vezes, acontece um negócio bom e ele consegue dar 2 passos para frente. Mas logo vem um negócio ruim e dá uns 10 para trás. Não vai, não anda, não melhora. Na terceira linha, eu começo a entender por que muitos adventistas não prosperam. Olha o que diz a terceira linha. Para que tenhamos cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está. Aqui está a razão por que muitos adventistas não prosperam. Eu vou explicar bem explicadinho para vocês. Porque não tem cuidado em fazer tudo quanto nele está escrito. Querem ver? A Bíblia diz, está escrito aqui, que nós temos guardado sábado ou domingo? Sábado ou domingo? Mas a Bíblia também diz que o sábado começa em que momento? E termina em que momento? Mas quantos não têm cuidado em fazer tudo quanto nele está escrito? Ontem, por exemplo, 8 horas da noite. Será que estávamos todos em casa no pôr do sol? E foi 6h30, 8 horas eu estava chegando de serviço. Não tem cuidado em fazer tudo quanto nele está escrito. E dizem assim, não dá, eu vou no sábado e pôr sol, não dá, às vezes dá, não dá. Fazer o quê, né? Não tem cuidado em fazer tudo quanto nele está escrito. Quer um outro exemplo? A Bíblia ensina, nós devemos comer carne de porco, sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Mas quando chegam com fome em algum lugar, uma lanchonete, estou com fome, dá um salgado, estou com fome. Aí a pessoa dá um salgado, depois pegou o salgado na mão, ele olha e pergunta, do que é esse salgado aqui? O que é? Aí o vendedor fala assim, é de presunto e queijo. De presunto e queijo. A Bíblia fala para não comer porco, mas aqui não tem um porco inteiro, é só um presuntinho. O que é um presuntinho? Não vai matar ninguém. Não, nós somos salvos pela graça, não é pelo presunto. Deixa pra lá. Me dá o ketchup aí, dá a maionese. Come o salgado de presunto e queijo. Não tem cuidado em fazer tudo quanto nele está escrito. Estava pregando esses dias essa mensagem na igreja, no final do culto, o ancião, lá na porta, me cumprimentou, bravo, cara feio. Aí eu falei, pois não, estou chateado com o senhor. Mas por que você está chateado comigo? Estou chateado que o senhor pregou aí, o senhor falou do porco, tem tanta visita na igreja, você falar do porco. Irmão, eu acho que o senhor tinha que falar de Jesus para falar do porco. Irmão, eu acho que o senhor não foi muito duro, muito radical. Acho que essas mensagens tem que deixar assim, mas é só quando tem mais, quando tem visita não, tem que falar de Jesus. Eu olhei para ele e falei, então só acho que eu agi mal, acho que você foi muito radical. Irmão, então vamos fazer o seguinte, irmão. Eu vou voltar à tarde aí, vamos fazer o seguinte, vou te fazer uma pergunta agora. Se o senhor conseguir me responder, eu à tarde peço desculpa para a igreja por ter falado do porco, e nunca mais nenhuma igreja vai falar do porco. Combinado? Ele olhou para mim e falou assim, que pergunta que é? Eu vou fazer a pergunta. Se o senhor conseguir me responder, nunca mais eu falo do porco e vou pedir desculpa para a igreja. Combinado? Ele falou, tá bom, faz a pergunta. Eu olhei para ele e falei assim, irmão, vou explicar para o senhor, depois faço a pergunta. Estamos nesse mundo de miséria, de tristeza, de doença, de assassinato, de acidente, de morte, de estupro, de violência. Estamos ou não estamos? Estamos. Então, e toda essa coisa ruim que tem nesse mundo é tudo.
morte, tristeza, sofrimento, acidentes, assassinatos, tudo isso que tem nesse mundo foi por causa de uma mordida num frutinho. Assim, Eva foi lá, mordeu o fruto, pronto. Entrou a morte, a desgraça, a tristeza, a doença, a depressão, o acidente, tudo isso por causa de uma mordida num frutinho. Agora eu vou fazer a pergunta, presta na pergunta. Irmão, se Deus não deixou passar um fruto, o senhor acha que o presunto passa? Ele olhou para mim e eu perguntei, responde, irmão. Por causa de uma mordida no fruto, tudo isso de ruim veio aqui. Se Deus não deixou um fruto passar, o senhor acha que o presunto passa? Ele olhou para mim e falou, irmão, não tinha pensado dessa maneira. Falei, pois é, meu irmão, eu também não tinha. Eu estou com um filho de 1 ano e 8 meses. Alguns meses atrás os dentes começaram a nascer. E quem tem filho sabe, da febre, diarreia, é uma situação muito delicada. E pai não pode fazer nada. Só tem que olhar e curtir o sofrimento do filho, que é um processo natural. Meu filho estava chorando, não conseguia comer, e com diarreia e vômito por causa dos dentes nascendo. Os médicos falaram que era o dente, não, a gente acredita que é os dentes, né? Aí eu entrei no meu quarto e chorando, eu dobrei o jeito e falei, Senhor, inocente meu filho, Senhor, não é só meu filho, todas as crianças sofrendo por causa de um frutinho, Senhor, frutinho, Senhor. O Senhor podia ter deixado passar, era só um frutinho, que era um frutinho, o Senhor podia ter deixado para lá, todo esse sofrimento por causa de um frutinho, Senhor. Se Deus me deixou passar um fruto, meu irmão, você acha que o presunto passa? Você acha que o apresentado, de vez em quando você usa, e sabe que tem coisa de porco, passa? Você sabe que salsichas passam? Pensa comigo, meu irmão. Deus me deixou passar um fruto. Você acha que passa? Assistir jogo do Brasil no horário do sábado? Pegar um pedacinho do pôr do sol do jogo do Brasil no horário... Você acha que passa? Você acha que Deus vai deixar para lá? Deus me deixou passar para lá. Um fruto Ele não deixou. Irmãos, eu vos convido esta manhã a viver uma vida santa, porque nós não estamos diante de um Deus Papai Noel, estamos diante de um Deus santo, e Ele diz, sede santos como eu sou. Por favor, meu irmão, não abaixe o livro de Deus, achando que coisinhas pequenas vão passar. Eu não tenho medo de perder o céu por pecados grandes, não, o meu medo, irmãos, é não ver Jesus por coisas pequenininhas, que eu achava, não é nada. Eu acho que Eva também pensou assim, um frutinho? O que é frutinho? Não é nada não. Cuidado, irmão, com as coisinhas. A gente vive nessa miséria de mundo por causa de uma coisinha. Sabe, queridos, nós temos que entender de uma vez por todas que a prosperidade, ela tem que estar ligada em viver aquilo que a Bíblia ensina e fazer de tudo quanto está ensinando, tudo. Quer ver um exemplo bem interessante? Eu pergunto e a igreja responde. A Bíblia ensina que a gente deve ser fiador de alguém? Sim ou não? Não. Sim ou não? Vamos ver aqui, pode passar. Olha só o que diz Provérbios 22, versículo 26, que diz assim: quem fica por fiador de outro sofrerá, mas o que pode ser estará. Olha só, o conceito da Bíblia é para ninguém ser fiador de ninguém. Não é esse o conceito da Bíblia? É ou não é, irmão? É. Mas quanta gente, já falaram para mim, nesse verso falaram para mim assim, irmão Josias, está falando que é para não ser fiador, mas é para não ser fiador de gente estranha, gente que eu não conheço. Mas gente que eu conheço pode. Por exemplo, o meu tio pode ser fiador dele, sim, pode. Meu tio, meu irmão pode. Os irmãos da igreja pode. Só não pode de gente estranha. Aí eu sempre pergunto quando alguém me diz isso, irmãos, quem é que deixa a gente em situação difícil financeira? É os estranhos ou os parentes? Os estranhos ou os parentes? Quanta gente numa situação difícil, cai de parente. Situação difícil. Eu tinha tenho um amigão, 10 anos de amizade. 10 anos de amizade, não é pouca amizade, não, muita amizade. E algum tempo atrás ele chegou lá em casa desesperado. José, o dono da casa pediu para mim sair da casa, e eu estou tentando alugar uma outra casa, e eu fui na imobiliária, a imobiliária cobra R$1.000 por mês, e pede um fiador. José, você é meu amigo mais 10 anos, vamos lá para você ser meu fiador?
Eu olhei para ele e falei assim, onde quer se mobiliar? Lá eu te levo no meu carro. Não, você pode ir? Eu falei, posso. Vamos lá? Eu falei, de jeito nenhum. Mas como você falou que pode? Poder eu posso, mas a Bíblia diz que eu não devo. A Bíblia diz que quem foge de ser fiador vai fugir de coisas ruins. Eu estou fugindo desse negócio. Você quer ser fiador? Não. Desculpa aí, temos amigos, mas não quer ser fiador não. Ele olhou bem para minha cara, pegou a Bíblia e falou, está escrito na Bíblia que não pode ser fiador? Eu falei, está escrito em Provérbios 22, 26. Ele olhou para mim e falou assim, mas a Bíblia também fala que tem que amar o próximo. Eu olhei para ele e falei, é verdade. Só que você esqueceu de terminar o verso. A Bíblia fala que tem que amar o próximo como a mim? Deus nunca pediu para você amar o outro mais do que a você. Deus pede para você amar o outro como? É mais ou menos assim, o que eu não quero para mim, lá na minha igreja central de Campo Grande, tem um senhor de 63 anos, ele perdeu uma chácara, o único bem que ele tinha uma chácara, por causa que foi fiador de um outro irmão da igreja, o irmão abriu a empresa faliu, ele não tinha condições de pagar os credores, aí o fiador entra, vendeu a chácara dele para pagar os credores do irmão, 63 perdeu a chácara dele. Aí esse dia me encontrou nesse escadaria da igreja, né? Aí eu já tinha pregado essa mensagem lá na igreja, e ele falou assim, irmão, esses dias eu lembrei tanto do senhor, porque eu perdi a chacrinha, porque eu fui fiador, e aí, mas eu já era fiador, quando o senhor pregou aqui, eu já era fazia tempo, já não sabia que ele ia falir, aí faliu, agora perdi a chacrinha. Eu falei, poxa, que pena, lamento, mas a Bíblia é clara, fala para você ser fiador. Ele falou, mas agora eu aprendi, nunca mais vou ser fiador de ninguém. Eu olhei bem para ele e falei, é verdade, irmão, nunca mais você mesmo. Porque agora o senhor não tem mais nada para ser fiador. A chacrinha foi embora, para ser fiador, quem vai querer o senhor para ser fiador? Cuidado, irmão. Não seja fiador nem de irmão de igreja, nem de irmão de igreja. Porque a Bíblia ensina, quem fica por fiador de outro sofrerá males, mas o que foge de ser estará seguro. Sabe, irmãos, eu fui tocar numa igreja, tocar e pregar numa igreja, alguns meses atrás. Minha esposa estava com um barrigão enorme, estava com uma barrigona de 7 meses. E aí, então, o médico falou para ela assim, não viaja com seu marido não, vocês viajam no carro, balança muito, é perigoso, fica em casa esses 2 últimos meses. Aí eu tive que ir sozinho, fui sozinho no domingo. Saí depois do almoço, viajei 300 quilômetros, toquei na igreja, terminou o culto na igreja, mais ou menos umas 9h30 da noite, eu falei para o ancião, até logo. Ele falou, já vai embora? Eu falei, vou. Não, você vai viajar 300 km de volta para Campo Grande? Eu falei, vou, estou indo embora. Mas, irmão, é muito longe, fica aqui, dorme no hotel, dorme lá em casa, amanhã cedo você vai. Não. Minha esposa está com barrigão, eu prefiro chegar lá 2 horas da manhã e dormir com a minha esposa do que ficar aqui. Até lá, estou indo embora. Ele olhou para mim e falou, então tá bom, mas vai com cuidado, é perigoso, tá bom, vou devagar. A hora que eu entrei no carro, fechei a porta, bateram no vidro do carro. Baixei o vidro. Era uma jovem senhora que sorrindo olhou para mim e falou assim, ô Josias, eu também vim para Campo Grande e eu iria amanhã cedo de ônibus. Ô irmão José, já que o senhor está indo agora, será que o senhor pode me dar uma carona? Eu olhei para ela e falei assim, posso sim. Quantas pessoas vão? Ela olhou para mim e falou assim, só eu. Falei, irmã, se é só a senhora, não dá para levar não. Eu estou sozinho. Ela olhou para mim e falou assim, então, você está sozinho, é melhor, porque aí cabe eu dentro do carro. Não, irmão, a senhora não entendeu. Eu estou sozinho, eu sou casado. Não convém um homem casado dar carona para uma jovem senhora à noite. Se fosse mais alguém, tudo bem. Mas já que a senhora é sozinha, desculpe, irmã, não dá para levar. Ela me olhou com o pior olhar que eu já recebi em toda a minha vida, olhar de desprezo. Olhar de alguém que diz assim, você não quer que eu entre? Tudo bem, vou de mais ou menos. Falei, irmã, a senhora não está entendendo mesmo, a senhora está achando que é má vontade minha. Vou explicar direitinho para a senhora entender. Irmã, pensa comigo, pensa, cabeça para pensar. Irmã, faz de conta que eu estou dando carona para a senhora, faz de conta, né? A senhora vai me dando com carona, né? Dando carona, eu vou dirigindo, nós vamos conversando. O que é que a gente vai conversar? Eles estão da escola sabatina. O que mais? Vamos falar dos hinos, o hino seja, o que mais? Vamos falar da volta de Jesus. Isso mesmo, irmão, vou dizer uma coisa para a senhora. Vai ser muito bom a sua companhia. Sabe por quê? O tempo voa. Quando a gente tem alguém para conversar, o tempo voa. Vai ser muito bom. Agora imagina, faz de conta, tá bom? E lá do céu, Deus olha para mim. Tá eu e a senhora no carro. Deus olha para mim e diz assim: Josias, tudo que eu quis fazer com você, eu já fiz.
Você tocou onde eu queria que você tocasse. Você pregou onde eu queria que você pregasse. Josias, eu vou voltar. E antes da minha volta, as coisas aí no mundo vão ficar bem feias, muito feias. E sabe uma coisa, Josias? Eu não quero que você sofra tanto que vai vir sobre o mundo antes da minha volta. E por amor a você, eu vou selar a sua vida, para que você não sofra o sofrimento que virá sobre o mundo antes da minha volta. E Deus, irmãos, permite, porque Deus permite que uma vaca grande e gorda cruze o meu caminho. Eu estou dirigindo aqui a 100 km por hora, com cuidado, mas daqui a pouco eu vejo aquele animal crescendo na minha frente, eu puxo o carro para a esquerda, capoto, saio da pista e venho morrer na hora. Olhei para aquela irmã e falei, irmã, eu morri, e a senhora também morreu. Ela olhou para mim e falou assim, irmão, o senhor não quer me levar, tudo bem, mas não me assusta. Eu falei, peraí, irmão, não acabou a história não. Eu tenho certeza que pelo sangue de Jesus eu estarei salvo. Acredito que tu também. Quando Jesus voltar, nós iremos ressuscitar na primeira ressurreição e iremos morar para o céu. Não é, irmão? Agora, irmã, pensa comigo. Faz de conta que a notícia da minha morte corre e chega na igreja adventista do Friburgo. E chega aqui, qual é o seu nome? O irmão Elcio tem a triste incumbência de dar o recado. E ele avisa os irmãos, tem uma triste coisa para dar para vocês. O irmão fica assim, o que foi? Sabe o irmão Josias que veio aqui, tocou o saxofone perguntando? Ele faleceu. O quê? Faleceu? Como é que foi isso? Foi um acidente de carro, parece que passou um animal na frente dele, perdeu o controle, capotou o carro, morreu. Está sendo velado lá na igreja central, em Campo Grande, onde ele perdeu. Sério? E a esposa dele, o Felipe, ele falou que a esposa do Felipe. A esposa do Felipe também, graças a Deus, nós estávamos com ele, estávamos em casa. Então vamos orar pela família do irmão Josias, também vamos orar pela família de uma outra mulher que estava com ele no carro. Como é que é, irmão? Não era minha mulher? Não, era uma outra mulher. E tinha mais gente? Não, só os dois. De certo foi por isso que morreu. O que estava fazendo com a mulher de noite que não era dele? Noel, me desculpa, ó. Meu faro não nega. Nesse angu tem caroço. De Deus não se zomba. Se morreu assim, eu conheço Josias pregando em terno e gravata, mas eu não conheço o caráter, eu não conheço a índole dele. E olha, se morreu assim, alguma coisa esquisita tem. Sejam honestos comigo, irmãos e irmãs. As pessoas pensam assim ou não pensam? Pensam bem. E a Bíblia fala de maneira bem clara, pode passar. E tem gente que não tem cuidado. Em 1 Tessalonicenses 5:22, evitai a aparência. Evitai a aparência. Evitai a aparência do mal. Os que pregam, os que têm cargo na igreja, têm que tomar cuidado com quem anda, para onde vai. Vai uma pessoa, leva uma criança junto. Não vai mais alguém, põe mais alguém aí. Sabe por quê, irmãos? A língua das pessoas não tem tamanho. Depois que denegrirem a tua imagem, sabe quanto tempo você vai demorar para recuperá-la? Muito tempo, irmãos. Porque a reputação é a única coisa que se perde rápido e se conquista lentamente. Por isso, toma cuidado. Os que são anciões, os que têm carne, cuidado. Ainda que você tenha boa vontade de ajudar as pessoas, cuidado. O diabo se aproveita da boa vontade para fazer as pessoas pensarem mal de você. Cuidado. A Bíblia diz, evitar a aparência do mal. Depois a comissão da igreja tem que se reunir e a pessoa tem que ficar explicando. Não era assim. Não viu coisa onde não tinha nada. E estou inventando coisa. Evitar a aparência do mal. E tem gente que não tem cuidado, irmãos, em fazer tudo quanto nele está escrito. Tudo quanto nele está escrito. A gente não tem cuidado. Vou mostrar os 2 últimos versos, irmãos. Depois vamos para casa. Pode passar. Esse verso eu não gosto muito de mostrar, não. Mas tem uma coisa que tem que mostrar, irmão. Olha só. A Bíblia fala de uma coisa, se a gente fizer, nunca prospera. Nunca prospera. Nunca sai do buraco. Nunca vai para frente. Tem uma coisa que a Bíblia ensina. Se a gente fizer, nunca cresce, nunca prospera. O que é? Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Jamais, irmãos. Jamais. Que vive uma vida de pecado, achando que o pastor não sabe,
Como são na igreja não sabe, quem vive uma vida de pecado e faz porque acha que ninguém sabe, jamais prosperará. Jamais. Eu não sou bobo, não. Eu gosto de ler a Bíblia e pensar. Fiquei pensando, Josias. O que é que você poderia fazer na vida que você iria querer encobrir, tapar para ninguém descobrir, esconder para ninguém ver, esconder. O que você poderia fazer na vida que você iria querer encobrir? Irmão, vocês já sabem que eu sou casado, né? Se eu traísse a minha esposa, se eu adulterasse, eu ia querer esconder para ninguém descobrir, para mim passar vergonha. Claro. Me ajuda, irmãos. Quem cobre as suas transgressões prospera? Não. Prospera? Não. E quantos casais da igreja você conhece que a vida financeira era boa, aí um dos dois resolveu transgredir o 7º mandamento: não adulterarás. E a primeira coisa que a gente observa na vida do casal que vive a tragédia do adultério é que a vida financeira melhora ou piora? Melhora ou piora? Por isso eu digo aos meus amados irmãos homens que se encontram aqui esta manhã: fujam do adultério como se foge de uma cobra e corram para os braços de Jesus. Amém. Fuja. Se tem uma coisa que pode afundar a vida de um homem, é o adultério. E você tem muitas pessoas que já passaram por isso, você sabe disso melhor do que eu. Por isso, irmãos, vou mostrar um verso para vocês, que é só para os homens. Só para os homens. As mulheres podem ver, tá? Mas não é para vocês não, mulher. É para os homens. Olha só o que diz o verso. Provérbios 6:32. O que adultera com uma mulher está fora? Está fora? Só mesmo quem quer? É que pratica. Por isso eu digo e repito. E quando eu repito, eu falo para mim: fujam do adultério como se foge de uma cobra e corram para os braços de Jesus. Querem ver como esse verso é verdade? Não vou nem usar a Bíblia para provar para vocês que esse verso é verdade. Quer ver? Homens, lembram do ex-goleiro Bruno do Flamengo? Um goleirão. Ele era tão bom que estava começando a chamar ele para participar da Copa do Mundo que terminou aqui no Brasil. Mas, amados irmãos, ele trabalhava como goleiro do Flamengo. E lá no Flamengo, o salário dele, 150 mil todo mês. Todo mês, 150 mil. Com tanto dinheiro, irmãos, ele comprou 2 chácaras, 4 carros importados e tinha uma conta bancária boa. Aí, ele foi preso. Aí preso, depois de 10 meses preso, o Flamengo cortou o salário dele. Reuniu a comissão do Flamengo e falaram: o Bruno está trabalhando, o Bruno está preso. Por que a gente vai continuar pagando se ele não está trabalhando? Cortou o salário, ele parou de ganhar 150 mil por mês. Agora, sem dinheiro todo mês, ele vendeu as 2 chácaras e contratou 3 advogados para defender. Vendeu as 2 chácaras, vendeu os 4 carros importados, gastou o dinheiro que tinha na tentativa de se defender. Mas não teve jeito. Em março do ano passado, você viu na televisão, ele foi condenado em primeira instância. Quando eu vi a condenação do Bruno, eu fiquei pensando: toda a tragédia na vida do ex-goleiro Bruno aconteceu por causa de e eu fiquei pensando: só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica. Daqui 10 minutos você vai estar na sua casa. Quando você chegar na sua casa, você fala para a sua esposa assim: esposa, onde você guarda a comida? Onde que guarda os alimentos? Aí ela vai mostrar o armário. Você vai lá no armário, abre o armário e começa a tirar arroz, feijão, vai botando tudo no chão. Óleo, macarrão, tudo. Você que é solteiro, você é homem solteiro, pergunta para sua mãe: mãe, onde você vai guardar a comida? Vai mostrar o armário. Você vai tirando lá todos os alimentos. Vai tirando os alimentos e procura um alimento. Você vai encontrar, está lá na sua casa, está lá. Você vai encontrar um alimento que está escrito assim na embalagem. Na embalagem está escrito assim: Ioque. Quando você vê um alimento chamado ioque, você vai lembrar de um empresário rico e famoso de alimentos, na área de alimentos, o senhor Ioque. A última coisa que você ouviu do senhor Ioque: ele foi encontrado morto, esquartejado, dividido em 3 malas no meio do mar. Por coincidência, quando aconteceu essa tragédia, eu estava tocando e pregando naquela região. Eu sou curioso
furioso por natureza, pensei e falei para minha esposa: gente, que maldade, como é que alguém mata uma pessoa e corta picadinho, joga no meio do mar, em 3 malas? Eu preciso descobrir o que aconteceu. Eu fui pesquisar, que eu gosto de pesquisar. Descobri. O senhor Ió, o rico empresário na área de alimentos da empresa Ió, em 2005, ele era casado, bem casado. Ele tinha um filhinho de 2 anos, em 2005. E aí ele viajava muito, irmão, fazendo negócio, Rio Grande do Sul, Ceará, Mato Grosso, Fortaleza, Mato Grosso do Sul, para lá e para cá. E viajando tanto, ele conheceu uma prostituta VIP. O que é uma prostituta VIP? Uma prostituta VIP é uma mulher muito bonita, que faz programas sexuais com homens que têm muito dinheiro. Ele se encantou por aquela prostituta, ele ficou apaixonado por ela, e a paixão foi tanto que ele voltou para casa e falou para sua esposa: esposa, não te amo mais, achei alguém que eu estou apaixonado, eu quero me separar de você, eu vou pagar a pensão do nosso filho, vou te dar um apartamento, tchau. Separou-se da esposa, pegou a prostituta VIP, casou-se com ela e fez dela sua mulher e trouxe ela para dentro da sua casa e viveu com ela até 2010. Em 2010 ela ficou grávida. Em 2012 o senhor Ioque, com a ex-prostituta, tinha um filhinho de 2 anos. Em 2012, um dia ele chegou em casa, no apartamento lá em São Paulo. A mulher olhou para ele de cima e embaixo e pensou: meu marido é esquisito, é estranho. Aí tem. E mulher, quando desconfia, é difícil errar. Eu sei, eu sou casado com uma, eu sei. E ela, rica, né? Colocou um detetive no encalço do senhor Ió. Pagou para ele durante 3 meses para ele vasculhar a vida do senhor Ió. 3 meses depois ele voltou, se encontrou com a mulher dele e falou: você tinha razão, teu marido está traindo. Daquelas fotos, ó. Ele encontra com uma mulher no aeroporto de São Paulo. Essa mulher é do Mato Grosso, é amante dele, já faz um bom tempo. Eles se encontram no aeroporto de São Paulo. Ele fala para ele viajar, mas ele não viaja, ele fica nesse hotel. Está aqui as ligações, está aqui a prova, está aqui as fotos. Ela olhou as fotos, pegou as fotos, pagou o detetive e guardou as fotos no guarda-roupa. E ficou 60 dias quietinha. Viveu com ele como se nada tivesse acontecido. Depois de 60 dias, ele chegou em casa uma noite e ela falou: é hoje, eu não aguento mais, é hoje. E ela disse para ele assim: eu pedi uma pizza. O motoqueiro vai trazer lá embaixo, deve estar no elevador, pega a pizza para nós, vamos para a mesa. Ele desceu no elevador para pegar a pizza. Enquanto ele descia, ela foi à mesa e pegou as fotos da traição do marido e colocou todas as fotos uma do lado da outra, em cima da mesa. Esperou. A hora que ele chegou com a pizza na mão, ele foi colocar na mesa, ele viu as fotos, ele se fez como todo marido se faz quando é pego em flagra, ele se faz desentendido. Ela olhou para ele e falou assim: eu te pergunto, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Ele olhou para ela e falou: isso é bobagem, isso é Photoshop, querem denegrir a minha imagem, isso aí não sou eu não, rasga, isso aqui é lixo. Ela não disse mais nada. Ela entrou no quarto de óculos, deixou uma arma preparada e veio por trás dele, não dando condições para ele se defender. Por trás, deu um tiro na nuca, arrastou a ele ainda vivo até o quarto de óculos e ficou até as 2h47 da manhã, cortando em vários pedaços. Depois colocou em 3 malas, jogou no mar. E eu, como sou bobo, fiquei pensando: só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Homens, se você não quer que o diabo arruine a sua família, a sua vida financeira, fujam do adultério como se foge de uma cobra e corra para os braços de Jesus. Corra, não deixe o diabo te vencer nesse corpo, porque tem levado muitos homens ao inferno. Eu te convido a fazer um pacto com Deus e lembrar daquele compromisso que você fez com a sua esposa já faz anos. Mas fique firme para que Deus possa abençoar a sua casa e a sua vida. Lembra do último verso? Pode passar. Lembra do último verso? Que diz lá: o quem cobre as suas transgressões jamais está fraco. Quem cobre as suas transgressões jamais. Mas o que confessa aí?
falando para alguém, homem ou mulher, que está vivendo uma vida esquisita e estranha diante de Deus, o meu apelo é: confesse isso não vai acabar bem, isso não vai acabar bem. Aproveite quando Deus está dando piedade e abandone o pecado, confesse a Deus, para que Deus tenha misericórdia da sua vida, da sua família. Irmãos, quando eu li isso na Bíblia, eu fiquei pensando: Senhor, muito obrigado. O Senhor é tão maravilhoso. O Senhor nos ama tanto que o Senhor nos ensina o que fazer para não ser pobre. O Senhor nos ensina o que fazer para prosperar. Obrigado, Senhor. Eu vou para casa feliz e contente. Mas, Senhor, antes de ir embora, só mais uma perguntinha, Senhor. Senhor, já que o Senhor ensinou o que fazer para prosperar, ensinou também o que fazer para não ser pobre. Ô Senhor, tem conselhos aqui para eu conseguir ficar rico? Rico, cheio de dinheiro, ter tudo bom e melhor. Ô Senhor, tem conselhos aqui para ficar rico? Onde que estão os versinhos que ensinam a ficar rico? Mostra para mim, Senhor. Cadê os versinhos que você fica rico? Mostra para mim. Onde que estão os versos que ensinam a ficar rico? Não é que tem? Tem sim. A Bíblia ensina, irmãos, que valeu ficar rico. E como ensina. Só que o tempo não dá, irmãos. Se você quiser saber, só à tarde. Vontade de mostrar na Bíblia, para você na Bíblia, fazer para ficar muito rico. Se você não acredita, então você vai almoçar com a pulga atrás da orelha. Quer ver? Eu pergunto e você responde. Abraão era pobre ou rico? Pobre ou rico? Rico, muito rico. Isaac, pobre ou rico? Jacó, pobre ou rico? Jó, teve lepra, o leproso, antes da doença, ele era pobre ou rico? Depois que Deus curou da doença, ele ficou mais pobre, 2 vezes mais rico. Davi, pobre ou rico? Agora um pobrezinho, Salomão. Já parou para pensar? Então, vai pensando. 84% dos personagens da Bíblia era tudo. Por que só a gente vivemos nessa pindaíba toda? Não tem alguma coisa esquisita? Vamos pensar comigo? Não é meio esquisito? A maioria dos personagens da Bíblia era tudo. Se você não acredita, então exercício de casa. Pega o seu almoço, coloca sobre a mesa, um prato bem cheio, tá bom? Coloca o seu garfo e faca e começa a comer. Toda vez que você colocar o garfo numa comida e levar na boca, você lembra de um rico na Bíblia. Um rico. Por exemplo, Abraão. Vai lembrando, comendo. Eu te garanto, você vai terminar de almoçar e não terminará os ricos da Bíblia. Abraão, Isaac, Jacó, Gideão, Mardoqueu, Caim, Esther, e aí vai. Você vai terminar o almoço e vai acabar os ricos da Bíblia. Por quê, irmãos? Por que a Bíblia está cheia de ricos e nós temos uma dificuldade financeira tão grande? Quer saber? À tarde você vai ficar impressionado com aquilo que a Bíblia ensina sobre esse assunto, riqueza. Eu espero vocês às 16h30 pontualmente. Eu toco o último hino. ESC. Eu toco o último hino. ESC de novo. Enquanto eu toco, eu quero que você olhe aqui a letra do hino. Fique olhando aqui. Porque quando eu estiver tocando, vai aparecer aqui na tela um coração. Um coração fazendo assim, ó, pulsando. Quando você vê o coração pulsando, é o sinal. Sinal para quê? Sinal para vocês colocarem em pé e cantarem juntos. Mas é para vocês colocarem em pé só quando você vê o coração pulsando. Escute o hino. Renova-me. Renova-me. Renova-me.
as tuas palavras tão claras aos nossos olhos e aos nossos ouvidos nesta manhã de sábado. Entendemos o teu recado, entendemos sim, Senhor. E vamos para casa pensando em tudo que vimos e ouvimos nessa manhã. Nos permita lembrar, Senhor, de quem nós devemos convidar para estar conosco essa tarde. O Senhor já prepare o coração dessas pessoas a fim de que elas aceitem e que venham aqui. E que ouvindo, ouçam a tua palavra e tomem decisão ao teu lado. Seja conosco no almoço, no descanso dessa tarde. Em nome de Jesus. Amém.